Rapaziada, de novo, Natan Detectores Minerais na área, seu Antônio da DM Detectores e nosso amigo Matheus aqui junto. Vamos dar uma breve explicação, Matheus, que já tá craque no aparelho, vai dar uma breve explicação para nós aí das configurações básicas. Pode ser, Matheus? Tá, por cima. Por cima. Configurações básicas eu mostro alguma coisa aqui. Vamos lá então. Estamos aqui com o famoso CTX 3030 da Minelar. Eu estou usando o rádiozinho que vem com ele, WM10. Ele funciona com fone de ouvido, ou com o WM10, que é um aparelhozinho Bluetooth, que eu emparelhei com ele aqui, então para que a gente possa escutar ele aqui em cima, ficar melhor, até para ouvir o vídeo. Uhum. Vou colocar ele Acessório aqui, bacana, vou botar ele aqui no cinto, se fosse casa, e quando eu passar aqui, ó, o som tá saindo aqui. O som tá saindo ali, né? É uma coisa legal. Uhum. Até se a pessoa quer entrar na água, por exemplo, ó, bota aqui na camisa, entra na água até aqui, ó, e não tem aquela coisa do fio do fone para incomodar, você tem mais mobilidade, né? Exato. Uhum. Já tá aí. O aparelho em si, ele vai até 3 metros de profundidade na água, mas o fone de ouvido que vem com ele, o original, não é a prova d'água. Você tem que comprar um fone de ouvido à prova da água. Então, não é o caso, nós não vamos fazer mergulho aqui hoje. Eu só tô para explicar um pouco algumas funções que ele tem. Não vou andar tudo. Ele tem um manual desse tamanho, parece uma bíblia. Uma bíblia. Para explicar todas as funções do CTX, mas por agora, já que a gente está aqui na praia com o Natan, eu vou dar uma sopa aqui dele, né? Por exemplo, aqui é um detector, né? Uma bobina. Esses são os modos de detecção. Nesse modo aqui, que a telinha está toda branca, essa tela é um espectro. É um espectro de metais. Quando eu colocar a minha aliança ali, por exemplo, ó, ali dando a volta do 12, 13, a maioria das alianças vão cair nessa faixa. Aí, aqui eu coloquei para pegar e apitar em tudo. Tá apitando e qualquer metal do espectro vai aparecer ali. Por exemplo, ferro, eu sei que dá aqui embaixo, né, quando é ferro. Mas, eu vou colocar agora, por exemplo, um modo de detecção que vem de configuração de fábrica. Ó, se eu apertar isso aqui, se você observar na tela, ficou toda essa parte cinza. Ó. Essa parte cinza ele está eliminando, ele não vai apitar se bater nessa faixa cinza, ele só vai apitar na faixa branca. Só o que for daquele valor ali, no caso. Ó, né? Exato, olha quando eu faço. Ó. A aliança está ali. Essa configuração que veio de fábrica veio justamente para vocês pegar ouro e prata, né? Vai cair nessa configuração, algo de valor. Isso aqui é para eliminar os lixos. Agora eu vou dar uma explicação de uma limitação que os detectores têm com relação à discriminação das famosas alianças e correntinhas com relação aos lacrezinhos de latinha. Exato, terror do detectorista. O terror do detectorista. Ok. Uma explicação assim por cima é o seguinte. Os detectores da maioria dos detectores já mais profissionais, eles têm certas discriminações de materiais. O CTX aqui ele consegue nesse espectro discriminar quase todos os metais de maneira bem clara, mas tem duas classes principais de metais, que são os famosos metais ferrosos e os metais não ferrosos. Metais ferrosos, como o próprio nome diz, o que eu tenho ferro. Seria ferro, aço, ferro fundido, as ricas de ferro, né? E os não ferrosos seriam os que não contêm ferro na totalidade. Alumínio, ouro e cobre. Os principais metais não ferrosos que eu estou citando aqui, que a gente encontra em materiais do nosso dia a dia, ou em joias, por exemplo. O detector nada mais é do que ele cria um campo magnético aqui na bobina, um campo magnético artificial, que ele funciona como um ímã, um eletroímã, né? Para quem conhece essa parte de elétrica. Então tem um campo magnético que eu não estou vendo aqui com os olhos, mas ele está ali. Por isso que apita o detector. A minha aliança conduz energia elétrica. A minha mão, não. Mas a aliança conduz energia elétrica. Então tudo que conduz energia elétrica, o campo magnético, as ondas vão penetrar e os elétrons em volta da molécula vão se agitar com aquilo ali
E essa agitação dos elétrons causa uma interferência aqui, ó. Eles também começam a emitir um tipo de... O princípio de Faraday é que qualquer corpo que seja magnético, quando entra num campo magnético, que é o caso que nós temos aqui, ele começa a exalar, os elétrons aqui ficam influenciados com esse campo magnético, eles começam a se mexer e começam a exalar um pequeno campo magnético. E é essa exalação de outro campo magnético dentro desse campo magnético que está aqui é que causa o detector fazer pi, pi. Isso serve para qualquer detector. De todas as marcas, o mais simples é o mais desenvolvido. Ele capta a interferência no campo. Então a interferência é causada quando um material que conduz energia elétrica cruza aqui. O problema é, agora faltou toda essa novela para chegar na história do terror do detectorista. Por que a gente não consegue fazer algo que discrimina a latinha, o lacre de latinha, por exemplo, de uma aliança de ouro? O lacre da latinha e a aliança de ouro, a correntinha de ouro, são feitos de metais não ferrosos, que a formação molecular deles conduz a energia elétrica que está passando aqui, energia magnética, de maneira muito similar. O ferro, como ele é um pouco mais resistente, ele é um condutor pior comparado com relação aos metais não ferrosos, aí o campo interage um pouco diferente, as ondas se penetram. E essa alteração os engenheiros já conseguiram discriminar. Tanto é que tem vários detectores que discriminam o que é ferro e o que não é ferro. Mas o detector só consegue discriminar que é ferro e que não é ferro. E quando vai para a classe dos metais que não contém ferro, como eu disse, o ouro, o cobre e o alumínio, para o detector ele vai tratar como materiais similares, muito similares. Até que ele aparece no espectro, o lacre da latinha ali aparece 12, 13 também, que é o número da aliança. Como se fosse o ouro. Porque ele conduz energia magnética de maneira muito similar como se fosse o ouro. Então, essa é a limitação. A gente não conseguiu uma tecnologia ainda que vá tão fundo, do 12 para o 13, que esse espaço no espectro seja dividido em 100 vezes, que o detector saiba. Isso aqui é alumínio. A gente não bota isso porque a gente quer que as pessoas tenham a melhor chance de pegar os materiais valiosos. E no momento, detectores diferentes, sabe? No momento que você tem um detector mais avançado que esse aqui, que eu posso eliminar o 12, o 13 do espectro, mas eu vou estar perdendo muita aliança. Né? Então a gente tem que balancear. Já é uma grande coisa que você pode eliminar coisas de ferro. Mas dependendo do modelo de detector, vai a dica. Às vezes você tem coisas enterradas de ferro perto. Uma dica é o Equinox, por exemplo, ele identifica mais de um alvo junto. Se você tem um alvo aqui, outro alvo aqui, um lado do outro, dessa distância mais ou menos, você passa o Equinox e dá dois barulhos. Sim. Bota 3 ele consegue identificar que tem 3, um do lado do outro. Agora os detectores mais antigos, o próprio Excalibur aqui que nós estamos usando, ele só vai dar um barulho para essas 3 coisas. Um só. O Equinox ele já tem, ele consegue essa resposta. Né? Exato. Então, mas esse aqui é o topo de linha da minha lado, porque ele tem mais funções, mais discriminação na parte do hobby, né? O que ele tem completo, tipo assim, que os outros não têm pra praia, Matheus? Assim, o basicão, assim, mas o que ele tem de configuração diferencial? Tá, eu acredito que a bobina dele, a bateria, ele tem mais carga, tem negócio, ele vai um pouco mais fundo que os outros. Tá. GPS? Ele tem o GPS aqui, a função do GPS, também que eu botei no modo do pinpoint. Ele tem o pinpointer nele, né? Eu acabei de aplicar aqui. Ele tem o pinpointer nesse gatilho aqui, você aperta aqui, o detector só forma um pinpointer. Ali, ó. Aí, quando tiver lá no centro... Bem no centro, né? Esse é o pinpointer. Deixa eu tirar do modo pinpointer. Aí você tem a função aqui. É como se fosse um mapa, esse que você falou. O GPS, ó. Botei aqui, ó. Nós estamos ali. Eu cliquei, agora vamos criar um ponto, ó. Criar um ponto. Ok. Olha as coordenadas aqui, já me deu as coordenadas exatamente a gente está, ó. Nossa. Nessa praia nós estamos ali a 26 graus, 49 aqui, altitude sul.
48 graus, 36 minutos, 51 segundos de longitude oeste. E aí criar o ponto. Pum. Ok. Acabei de salvar um ponto, ó. Um exemplo para que serviria. 003. Quero voltar amanhã e continuar. Isso aí. Eu achei uma coisa aqui, eu posso contar. Eu posso marcar ali e vou voltar no mesmo local exato. Cria suas marcações. Caramba, cara, que bacana. E ele aqui tem uma coisa do computador aqui, ó, você pode botar essas coisas até marcar, baixar um download do computador e interagir com o Google Maps, esses pontos. Nossa, muito interessante. Então, só para terminar o que eu estou falando aqui, ó, nós estamos algumas funções do CTX 3030. Ali tem o negócio das moedas. Lembra que isso aqui tudo tem em português. Moedas, prata, alto lixo. São perfis que você pode criar para procurar as coisas. Se eu selecionar isso aqui, ó, ele vai sair do primeiro, que é um perfil praticamente em branco. Pega qualquer coisa, mas eu posso editar aqui. Mas eu quero voltar aqui e mostrar para vocês só os outros modos, né? Que tem aqui. Aqui o Find Points, que é interagir com os pontos que você criou. Aqui tem as coisas da tela, né, para você clicar. Eu quero mudar o painel lá, o jardim painel. Aparece um negócio grande quando eu achar a tela aqui, quer ver? Vou voltar aqui, ó. Aí eu boto lá esse número grandão, entendeu? Eu posso configurar o jeito que eu vejo as coisas ali. Novamente aqui no canto aí tem as opções. Aqui o wireless é onde eu fui para fazer emparelhamento com o radinho que eu estou segurando. Aqui você tem de novo para interagir com o GPS, para marcar o local onde você está. Aqui a luz de fundo, né? Tá ligado. Aqui eu estou no máximo dela, ó, vai diminuindo, né? Luminosidade, aumenta a luminosidade. A beleza do CTX 3030, depois que você aprender a usar bem ele, é a discriminação total dos metais. Você sabe por todo o espectro o que você está passando por cima sem cavar. Lembrando que as coisas de aliança e lacres vão ser parecidos. Ele vai até 3 metros de profundidade, né? No mergulho, né? Aquelas, né? Não é muito profundo, mas sim. E ele tem essas funções que ajudam ele a discriminar bastante. Como eu falei no início, a bobina dele é mais sensível, vai um pouco mais fundo. Então é o aparelho para caçar tesouro e praia muito bom, completo, né? E os outros equipamentos da Minelab, você tem algumas funções específicas. Por exemplo, o Excalibur, ele vai a 66 metros de profundidade para ser utilizado por um mergulhador. Mas essa é a única função dele. Se você pegar um Equinox, ele é melhor que um Excalibur em tudo, exceto na parte de mergulho daquela profundidade. O CTX, como eu falei, ele tem aqui a discriminação de metal melhor que qualquer um. Ele consegue detectar mais fundo que os outros detectores de hobby, da linha de hobby, né? Do point pressure, como se fala em inglês, da Minelab. Mas a gente tem uma linha completa da Minelab com muitas coisas. Desde o mais simples, Go Fine, vai subindo de valor, vai subindo as funções que cada um faz, e aí as aplicações específicas, né? Tem para todos os gostos. E é isso que eu ia falar do CTX e dos detectores, o princípio de funcionamento. Show de bola. Agora. Uma bela aula aí. Então tá. É isso aí, rapaziada. Até o próximo vídeo. Obrigado aí, Matheus, pela aula aí, profissional. Valeu, rapaziada. Um abraço, fiquem com Deus e até mais. Valeu.